Bom dia, tudo bem, pessoal? Muito bom tudo que a gente ouviu aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder entender um pouco mais o que essa cultura, essa nova geração tem pensado e como é positivo o resultado. Apesar de a gente olhar para a cultura muitas vezes como esse lugar não tão acolhedor para o cristianismo hoje, mas a gente entender que esses adolescentes têm visto sentido ainda em crer num Cristo vivo e que tem transformado as nossas histórias. Eu faço parte da Missão Steiger, como foi dito, e a gente tem como foco esse público, o nosso foco de alcance, de discipulado, de evangelismo, essa galera mais jovem, né? A janela é um pouco maior, é dos 14 aos 35, mas a gente passa pela geração Z. Então, a gente tem estudado muito sobre isso, a gente tem pesquisado muito sobre essa galera, a gente tem se relacionado de uma maneira muito contextualizada com essa galera. Então, tanto o jovem cristão como o jovem não cristão, né? Então, essa pesquisa ela aponta para o jovem cristão, mas a gente tem muito caminhado com uma galera que não vê sentido nenhum no evangelho, que não vê sentido numa religião institucionalizada como o cristianismo. Mas ainda assim, a gente sabendo que tem um bando de jovem que ama Jesus e que está disposto a ser relevante nesse tempo, nesse momento, para a geração deles, é reconfortante, não é mesmo? Então, depois de toda essa excelente e profunda apresentação que a gente teve aqui, a gente pode chegar à conclusão que a gente tem também um grande desafio pela frente. Porque a cultura mudou. E ela mudou severamente. A partir da minha geração, por exemplo. Eu tenho 45 anos. E eu fui adolescente nos anos 90. Quando eu olho hoje, é completamente diferente o cenário. As questões são completamente diferentes das que a gente enfrentava quando a gente era mais jovens, né? Então, como a gente tem esse trabalho com esse alcance, esse discipulado da cultura jovem global, e aí a gente olha para esse contexto cultural, a gente olha para esse contexto social, e a partir desses relacionamentos que a gente estabelece com essa cultura, o que a gente nota? O que nós temos notado como missão? Que nós estamos num ambiente extremamente secularizado, num ambiente humanista, onde o homem agora está no centro de todas as coisas, relativista, então não existe mais verdades absolutas, a gente tem vivido esse momento de pós-verdade, onde cada um tem a sua própria verdade, e cada vez mais individualista. Nós perdemos um pouco desse senso de coletividade, né? Hoje em dia, todo mundo, o jovem de hoje, ele prefere ficar dentro de casa, no seu quarto, com o seu celular, com o seu videogame, e ali, beleza, ele não sente muito essa necessidade de estar em relacionamentos, né, pessoais, né, presenciais, e eu acho que isso acaba assustando um pouco a gente, né, que vem de uma geração que não tinha celular, então você marcava um lugar e você ia lá, você já sabia onde você ia encontrar as pessoas. Hoje em dia, tudo acontece aqui, então as amizades, os relacionamentos, todo tipo de relacionamento acontece a partir da palma da mão, né? Então, essa era, hoje, essa geração atual, ela é uma geração muito focada nessa questão do indivíduo autônomo, né? E que leva as pessoas a acreditarem que elas são responsáveis pelo seu próprio bem-estar. Então, elas têm essa busca constante por uma autorrealização e que são adquiridas por meio do conforto, por meio do consumismo e por meio do entretenimento. Essa visão de mundo secularizado, ela está profundamente atrelada ao coração dessa atual juventude. E ela determina a forma como ela enxerga a sociedade, a forma como ela se relaciona, a forma como ela ama, as escolhas que ela tem feito com relação ao seu futuro, e influencia de maneira geral todas as áreas da sua vida. É um processo, muitas vezes, sutil, porque afinal, não é tão escancarado, né? Ela acontece, essa influência da cultura, ela acontece por meio das coisas que a gente consome. Então,
De repente, a gente está lá assistindo uma série, maratonando uma série, e tem algo naquela série que nos confrontam como cristãos. Então, a gente olha e fala, cara, isso aqui, será que é legal eu ver isso? Como que meu coração tem que estar diante disso? Como a minha mente tem que estar diante disso? E aí, legal. Aí você assiste um episódio, você assiste 2 episódios, você assiste 3. Chega no quarto, você fala, não é tão grave assim. Né? É tranquilo. Não vamos ser careta, não vamos ser tipo conservador, né? Vamos ver de outra forma. E é sutil pelas músicas que a gente consome, por todas as coisas e esse ambiente onde a gente está inserido, nas mídias sociais, a gente é bombardeado por essas coisas o tempo inteiro. Então, é um processo muitas vezes sutil e que silenciosamente submete não apenas a mente do jovem não cristão, mas também a nossa. Que muitas vezes estamos inseridos no corpo e servindo a cultura por meio de uma vida missional. Então, a gente não está seguro porque a gente está dentro da igreja, porque a gente está atuando no ministério, porque a gente tem falado de Jesus para as pessoas, porque a gente tem tido um bom testemunho para quem nos observa. Isso não é suficiente. Muitas vezes a nossa mente, ela é completamente influenciada por isso. E essa atual geração, ela abraça os mesmos valores, elas ouvem as mesmas músicas, elas seguem os mesmos influenciadores digitais, ela compartilha e curte os mesmos posts nas redes sociais e forma hoje a maior cultura global que já existiu. Então, nunca houve um fenômeno como esse antes. Isso é resultado da internet, né? Isso é resultado das mídias sociais e tudo mais. Mas é muito louco pensar que você, por exemplo, você sai aqui de São Paulo e você vai para a Turquia, vamos dizer assim, para a Alemanha, para a França. Cara, a roupa que você está vestindo aqui, quando você chega lá, você não está fora de contexto. É muito universalizado algumas coisas. Então, eles estão ouvindo as mesmas músicas. Todo mundo conhece a Beyoncé. Todo mundo conhece o Bruno Mars. Todo mundo conhece os mesmos influenciadores. Então, é muito comum. A internet, ela promoveu hoje essa maior comunidade, essa maior cultura global que a gente observa por aí. Né? E, inclusive, os nossos jovens, dentro das nossas igrejas, eles estão sujeitos, submissos aos ataques dessa cultura. Né? O Timothy Keller tem um livro incrível, que é Deus na Era Secular. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Ele é muito bom. E ele faz aqui um alerta sobre essa questão. E eu acho que isso envolve muitos nossos jovens. Tem uma frase dentro do livro que ele diz assim. Acho que é essa minha água. Indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum em suas decisões e conduta de vida. Isso acontece porque, em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades, e a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue esgarçar a fé até ela ser vista como apenas mais uma opção da vida, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. E isso está completamente ligado ao ídolo presente desse século, que é o consumismo. Né? Então, o consumismo hoje, ele se estabelece como valor cultural. E ele está diretamente ligado a essa busca por prazer e satisfação momentânea. Então, ele proporciona e ele agrega valor ao indivíduo a partir do seu poder de compra. Então, hoje em dia, existe um apelo muito grande sobre o tipo de consumo que a gente tem que ter. Então, qual é o tipo de celular ideal que eu tenho que ter? Então,
Eu não posso ter um Androidzinho Xiaomi lá. Não, tem que ser o último iPhone. A gente tem que estar respondendo à cultura. Porque eu vou ser julgado segundo o meu poder de compra. Eu vou ser julgado segundo aquilo que eu tenho. E é isso que determina, muitas vezes, o valor nessa sociedade que a gente tem vivido. E nossos jovens estão sob essa pressão também. Porque eles fazem parte dessa cultura, né? Então, esse ídolo do consumismo, ele se alimenta da insatisfação com o presente. Ele se alimenta da cobiça humana e nunca acaba. Quando determinados desejos são satisfeitos, novos surgem. E é cíclico, constante esse processo. Então, de fato, o consumismo, ele não é a resposta para as inquietações do coração humano. Embora ele ofereça esse prazer momentâneo, ele não consegue suprir as necessidades geradas pela queda, que só encontram redenção em Cristo. Não tem como, né? A atual geração, ela é guiada por sentimentos de sinto, logo existo, contrariando a máxima anterior, né, de Descartes, que é penso, logo existo. E isso não tem acontecido nas nossas igrejas? Quanto sentimentalismo está envolvido na nossa busca por Deus? Se a gente vai no culto e não chora durante o louvor, possivelmente a gente vai achar que Deus não se manifestou, que a presença de Deus não foi sentida, porque não houve uma grande comoção. Mas isso faz sentido? Nós estamos vivendo sob uma forte influência do relativismo. Essa é uma grande verdade. Tudo hoje em dia é relativo. E ele pode ser compreendido, o relativismo, que é o conceito de que todo conhecimento ou um ponto de vista é relativo. Sendo assim, não existem mais verdades absolutas. Toda verdade é subjetiva e cada um pode definir a sua própria verdade. Quantas vezes nós ouvimos os nossos jovens falando as seguintes frases: isso pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Cada um tem a sua verdade. Essa é a minha verdade. E por aí vai. Mas, cara, existe uma verdade. Existe uma verdade absoluta, que é Jesus Cristo, que remiu todas as coisas com o seu sacrifício que ele fez na cruz. E que, cara, existe um livro que foi escrito com inúmeras verdades para a nossa vida, que ditam um tipo de prática que a gente tem que ter aqui. E que não tem como você fazer uma interpretação a partir da sua verdade. Existe uma interpretação para esse texto que foi escrito. Então, não tem como relativizar a palavra. Não tem como relativizar uma vida com Cristo, né? Então, no relativismo, verdade é aquilo que eu percebo como verdade, independente da opinião alheia e das conclusões obtidas pelos outros. Outra questão bem presente na cultura hoje é essa questão da tolerância. Tolerância é ruim? Não. Nós somos chamados a ser tolerantes. Nós somos chamados a amar aquilo que nos confronta, a orar pelos nossos inimigos. Isso é exercício da tolerância. Olhar para as pessoas que estão nos afrontando com uma vida de pecado, com uma vida que não está alinhada com aquilo que a gente vive como cristão, ou deveria viver, e não definir que aquela pessoa é aquilo, mas compreender. Existe um plano de salvação para a vida dela. Então, mas essa cultura da tolerância que a cultura tem pregado para nós, ela é problemática. Então, essa tolerância observada dessa ótica relativista, ela criou esse clima de conformidade. Então, é possível que os nossos jovens, dentro das nossas igrejas, estejam se adaptando a esse discurso de liberdade e tolerância. Muitas vezes por medo de serem rejeitados fora, no ambiente onde eles estão inseridos. Nós não estamos lá. Hoje, a maioria de nós aqui já passou da fase da escola, do ginásio e todas essas coisas, e a gente não sabe quais são os desafios que muitas vezes esses jovens estão enfrentando lá. Com todas essas novas formulações sobre a existência humana, sobre toda essa fluidez do que se pode ser, do que se deve ser. É muito difícil para um jovem que cresceu num lar cristão saber responder a isso de uma maneira
que ele não seja excluído, ou então que ele não seja perseguido, ou que o pessoal tire sarro dele, que ele seja cancelado, que ele vire motivo de piada. É muito complicado, né? Então, no seu livro, Verdade Absoluta, é muito bom também, a Nancy Pierce fala muito sobre isso. Ela fala como essa revolução secular contaminou todas as esferas da cultura americana. Mas se a gente considerar que hoje, com a internet, como a internet facilitou, né, essa propagação dessas revoluções seculares, a gente pode entender que isso também tem permeado a cultura ocidental de uma maneira geral, e não só americana, né? Para Nancy, ela diz que... O que a Nancy fala para a gente? Ela diz que o cristianismo ele foi classificado como proselitista, ou seja, tem como objetivo final e único, exclusivamente converter pessoas para a fé cristã, sem de fato se importar com elas. Então, essas pessoas são vistas apenas como números. É isso que as pessoas pensam de nós. Que para nós vemos elas apenas como números. Que nós não estamos interessados de verdade nos problemas que elas têm, que elas estão vivendo, nas dores que elas estão enfrentando, nas questões que elas têm com relação ao mundo, com relação à existência delas aqui. Que a gente está só cumprindo uma meta de salvação. Então, a gente precisa salvar tanto. E é isso. Mas isso não é verdade, né? E nós temos uma responsabilidade com relação a isso. Agora, imagina você, uma sociedade em que todos nós queremos ser aceitos. Como que isso funciona na cabeça de um jovem cristão? Ele é considerado um proselitista, ele é um cara que não está se rendendo a esse discurso de liberdade e tolerância, porque quem rege a vida dele é a palavra de Deus, e que confronta esse tipo de coisa que a cultura tem colocado como verdade. Ele é um cara que ele acredita numa verdade absoluta, e uma garota que acredita numa verdade absoluta, e ele está fazendo o que nesse mundo? Imagina como isso funciona na cabeça desse jovem. Então, a gente vê um resultado como esse aqui, é maravilhoso saber que eles não têm desistido de Jesus. Isso é extremamente reconfortante para nós. E a gente saber que a gente pode trabalhar com eles e que eles estão dispostos a fazer a revolução nesse mundo. Então, como anda a cabeça desses jovens? Mas eu tenho uma pergunta. Porque muitas vezes a gente tenta afastar os jovens do mundo exterior, acreditando que isso é suficiente para mantê-los seguros. Sempre a gente tende a fazer isso. Por proteção, muitas vezes. Porque a gente fala, cara, o mundo lá fora está muito difícil. Então vamos fazer tudo aqui para dentro. Vamos todo final de semana fazer acampar dentro, vamos fazer culto todo sábado, vamos fazer todos os acampamentos que a gente puder. Vamos evitar ao máximo que esse jovem se relacione com a cultura. Vamos evitar ao máximo que ele tenha contato lá de fora. Vamos trazer eles para cá e vamos fazer eles ficarem aqui dentro o máximo que a gente conseguir. Esse tipo de atitude tem afastado os nossos jovens de viver uma vida real com Jesus. Porque eles vivem protegidos por um tempo. É verdade isso. Mas eles vão crescer. E aí, eles vão para a faculdade, eles vão mudar de país, eles vão entrar num relacionamento. E se eles não souberem quem eles são, e eles não souberem responder à cultura e aos ídolos oferecidos por ela, como que vai ser? Existe uma estatística gigantesca de que jovens cristãos, quando chegam na universidade, abandonam a fé. É muito preocupante isso. Por que isso acontece? Nós temos que nos perguntar, aonde a gente tem falhado? O que a gente tem deixado de falar? O que a gente tem... O quanto essa nossa proteção, de fato, é saudável para eles? Né? Nós temos que prepará-los, nós temos que ensiná-los. Nós não temos que tirar eles de lá. Mesmo porque a gente tem que ser sal e luz, né? A Bíblia fala que como eu vou ser luz dentro da lâmpada e como eu vou ser sal dentro do saleiro. Eu preciso estar no mundo, revolucionando o mundo. Então,
esse tipo de atitude tem afastado essa galera. E aí, quando estamos em ações de alcance na rua, com o Steiger, uma das coisas que a gente observa muito, a gente faz muitas ações de evangelismo, né, que é o nosso foco missionário. Então, a gente faz ações de rua e a gente também faz eventos culturais, festivais de música, de arte, com artistas não cristãos e artistas cristãos, porque a gente entende que essa collab sempre é muito benéfica para o reino. E aí, uma coisa que sempre me assusta é que grande parte, eu arrisco a dizer que mais de 50% dos jovens extremamente secularizados que estão lá fora, a maioria deles, às vezes, consumindo droga, enquanto a gente está conversando, estão bebendo, não vêem sentido nenhum na vida, vem de lar cristão. Ou tem pai pastor, ou cresceu na igreja e foi traumatizado pela igreja. Carrega alguma dor e alguma ferida com relação à igreja. E isso me dói, porque eu me sinto responsável. Eu sinto que eu poderia ser parte da solução. E talvez eu tenha sido parte do problema algumas vezes. Por não estar disponível, por não estar aberta, por não ter um coração sensível quando eu era procurada. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal para a gente considerar. A gente deve se libertar, então, desse padrão de pensamento destrutivo. A gente precisa acabar com esses dualismos de cristianismo, cristianizado versus secular. A gente precisa buscar orientação bíblica para o tipo de vida que os cristãos são chamados a viver nesse mundo. A gente cria os nossos clubes e a gente é grato por não estar no mundo. Mas João 17,15, Jesus fala outra coisa. Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que tirar os nossos jovens do mundo. A gente tem que preparar eles para resistir ao maligno. E como a gente faz isso? O maior desafio da igreja hoje é apresentar um cristianismo contextualizado às novas gerações, comprometidos com a verdade bíblica que é absoluta. Os desafios enfrentados hoje não são os mesmos enfrentados pela geração anterior. A igreja precisa resistir ao espírito dessa era, ao mesmo tempo que reconhece e se relaciona com a cultura. A cosmovisão secularista, que é onde esses jovens estão inseridos, ela é dualista, ela é humanista. Humanista tira Deus da jogada, é tudo sobre o homem. O homem é o seu próprio centro. Ela é relativista, ela é consumista, ela é hedonista, busca constante por prazer, por sensações, por sentimentos, por acolhimento, né? Mas não esse acolhimento como nós devemos dar. Esse acolhimento de qualquer um que vai corresponder àquilo que eu tenho, a minha expectativa, né? E ela nega a soberania de Deus na criação e a sua atuação ao longo da história da humanidade. Então a gente precisa conhecer a nossa cultura local. A gente precisa conhecer o ambiente que os nossos jovens estão inseridos. Que tipo de cultura eles estão consumindo? Quem são as pessoas que eles admiram? Quem eles estão seguindo nas redes sociais? Qual é o discurso dessas pessoas? O que elas estão dizendo? Qual é o discurso que eles estão validando e que eles estão ouvindo sem filtro e estão tomando como verdade? Se a gente não for lá ouvir e entender, a gente não vai conseguir responder. E aí, muitas vezes, a gente até vai, mas a gente vai com aquele ânimo de vou desconstruir tudo, pá. Mas, gente, nós estamos falando de cosmovisão. A gente está falando de algo que é valioso para uma pessoa. Nós somos mais adultos, a gente consegue interpretar os grandes problemas que existem em alguns discursos, mas talvez para ele aquilo é muito importante. E quando a minha atitude é de desmoralizar e desconstruir, mas não de ensinar, acabou, eu perdi esse jovem. Porque aquilo é valioso para ele, e eu não considerei que aquilo era valioso para ele. Então, nós temos que entender isso. A gente é o adulto, né?
A gente está mais preparado, a gente anda mais tempo com Cristo. A gente está vivendo isso há muito mais tempo. Então, a gente precisa entender o que eles estão consumindo quando eles estão sozinhos, nos seus quartos, com seus celulares. Que a gente não sabe. Então, nós, líderes, pais, pastores desses jovens, a gente precisa estar contextualizado, atualizado sobre o que é trend no Twitter, por exemplo. Qual é a pauta que está rolando lá? Qual é o assunto mais comentado? O que está acontecendo? Quem da cultura pop aí está em alta e está definindo? O que a Anitta falou? Cara, pode parecer uma bobeira isso que eu estou falando, mas eu falo isso a partir da minha experiência com adolescentes. Isso é extremamente necessário. Porque quando eles vêm em mim conversar sobre alguma coisa que aconteceu na cultura, e aí eu estou sabendo, e eu falo, eu vi, nossa, né? Mas será? E tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Eu abro um caminho para um diálogo e para uma relação de confiança. E isso é muito importante. Porque se a gente não fizer, como foi falado aqui, alguém vai fazer. Né? Então, ao contrário do que se afirma, né, ou do que se pensa, contextualizar não é o falar o que esses jovens querem ouvir. Contextualizar significa oferecer respostas a essa geração numa linguagem e de forma que elas compreendam. Contextualização saudável significa traduzir a comunicação e o ministério do Evangelho sem comprometer a sua essência, de maneira que eles consigam entender, que faça sentido para eles. Ninguém está falando aqui que a gente tem que adaptar o Evangelho para que as pessoas aceitem. Não, o Evangelho é imutável. Mas qual é a língua? Como que eu tenho que falar? Que figuras de linguagem eu posso usar? Quais são as conexões que eu consigo fazer para que isso faça sentido para quem me ouve? Isso é muito importante. Então, o Evangelho contextualizado, ele é marcado por clareza e poder de atração. Ele desafia a autossuficiência do pecador e o chama ao arrependimento. Ele se adapta à cultura e faz contato com ela, ao mesmo tempo que a desafia e a confronta. Quando contextualizamos, mostramos às pessoas como as esperanças dos corações só encontram um final feliz em Cristo. A capacidade de contextualizar é um dos grandes segredos do ministério eficaz. Sabemos que não será fácil. Isso vai exigir de nós. Vai exigir que a gente faça pesquisa, que a gente entenda o que a galera está ouvindo, o que eles estão curtindo. E vai exigir muito mais, uma dependência exclusiva de Deus. Porque nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, para entender como agir, como fazer, até onde eu devo ir. Né? Então, nós vivemos hoje na geração autêntica. As pessoas querem ser reconhecidas por serem autênticas. Essa é a grande verdade. Em um mundo de informações distorcidas, de fake news, de propaganda enganosa, a geração Z tem procurado por algo verdadeiro e autêntico. Então, a gente somente vai ser respeitado como líderes, como pai, como pastor, se a gente demonstrar e praticar um estilo de vida autêntico. Então, líderes que expressam o caráter de Deus em suas relações e na sua maneira de viver. A gente também é chamado para estabelecer essa ponte com os não cristãos. E por meio disso, dá testemunho de um serviço generoso e genuíno, não somente para os da fé, mas também para aqueles que não são da fé. Porque como é fácil amar, né, os nossos amigos, mas é difícil amar aqueles que nos perseguem. E aí, qual é o exemplo de justiça e amor? Eu faço justiça, mesmo por aquele que me persegue. Isso é o maior exemplo do amor de Cristo por alguém. Né? Então, o trabalho dos cristãos como servo do Deus vivo não é só salvar pessoas, mas também amá-las. É espalhar as boas novas do Evangelho, inspirados e impulsionados pelo poder do Espírito Santo.
E é com questões dessa sociedade que os nossos jovens esperam que a gente se importe. Como foi dito aqui inúmeras vezes, com causas sociais, com causas ambientais, na luta por direitos humanos, na luta por igualdade de gênero, em questões antirraciais, pautas como abuso sexual. É isso que eles esperam ouvir daqui, de nós, que a gente se importa com essas coisas. Então, eles são inspirados e motivados pelo exemplo, e eles resistem ao autoritarismo. Então, meu irmão, se você chegar dando ordem, ele até vai te obedecer na sua frente, mas só na sua frente. E aí o fruto não vai ser muito bom. Então, eles resistem ao autoritarismo. Portanto, um líder, ele precisa ser alguém inspirador, que está aberto a ouvir, aberto a mudar, aberto a se arrepender. Ele é disposto a estar vulnerável. Às vezes a gente tem a falsa ideia que a gente precisa ser uma coluna diante dos nossos jovens. Eles vão olhar para mim, vão ver em mim alguém que está sempre certo, alguém que não fraqueja, alguém que não peca, alguém que não erra. Não faz sentido para essa nova geração. Se eles olharem para você e veem em você alguém que peca, alguém que não é perfeito, mas que assume o seu erro e muda, isso inspira. Ninguém confia em alguém que é tão perfeito. Eu não consigo confessar coisas minhas com alguém que é muito perfeito. Eu me sinto intimidado. Mas se é uma pessoa que também tem problemas, que eu vejo que falo, cara, olha, a gente não é perfeito, que bom. Então, vamos junto aqui, um orando pelo outro, um caminhando com o outro, e aí a gente vai melhorando, cobrando um ao outro, instruindo um ao outro, dentro da palavra de Deus, para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Cristo. Eu acho que é isso, né? Então, é mais fácil eles confiarem em se abrirem em alguém que também está disposto a mostrar as suas inseguranças, seus medos e a dividir as suas frustrações. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade e manter um relacionamento saudável com a cultura. Uma vez que nós somos alcançados pelo amor de Deus, precisamos confessar nossa fé não apenas com palavras, mas principalmente com os nossos atos, sendo luz em meio às trevas, ordem em meio ao caos, participantes da sua missão. O Keller, no Igreja Centrada, ele diz o seguinte: nosso objetivo como cristãos e ministros cristãos não é, jamais, simplesmente formar a nossa própria tribo. Ao contrário, por meio de um movimento do Evangelho, liderado pelo Espírito Santo, buscamos a paz e a prosperidade da cidade e da comunidade aonde nós somos colocados. Nossa sociedade está doente e ela necessita de um relacionamento real com Deus. O número de suicídio entre jovens já é a segunda maior causa de morte no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. A conexão emocional entre as pessoas é cada vez menor. Elas têm depositado as suas esperanças no consumo desenfreado, na artificialidade das mídias sociais, que ditam padrões de perfeição inalcançável. Uma vida milimetricamente pensada, superficial. As pessoas possuem milhares de seguidores, centenas de likes, mas no final do dia estão sozinhas, lidando com seus próprios pensamentos, com as suas frustrações, com medo de confessar seus pecados e serem expostos e rejeitados. E é assim que os nossos jovens muitas vezes resistem a nos procurar, porque eles têm medo de ser expostos. Eles têm medo de ele falar algo que vai chocar a gente de uma maneira tal, que ao invés de a gente acolher, a gente vai jogar para fora, vai dar o pontapé que faltava e que ele precisava. Então, se eles não encontrarem em nós esse lugar seguro, eles vão encontrar outro lugar, como a gente falou aqui. Nossos jovens precisam saber que Cristo os ama e que eles não precisam fazer nada para serem aceitos por Ele, porque o sacrifício da cruz e a graça já fez isso. Então, não é barganha,
eu faço e aí Deus me aceita. Não, você já é amado. Jesus já fez. Viva isso, experimente isso, se renda a isso. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde esses jovens se sintam livres para falar sobre os desafios que enfrentam fora da igreja, na escola, no trabalho e no local onde eles estão. Esse tipo de lugar seguro tende a gerar bons frutos e desmascarar as mentiras que a cultura tenta definir como verdade. Isso é muito sério, gente. Eu gostaria de incentivar vocês a romper com alguns padrões que a gente foi ensinado. Eu não estou dizendo para a gente relativizar o Evangelho, para a gente relativizar o que a palavra nos diz sobre o tipo de vida que nós devemos ter. Só que, como foi dito pelo Tiago, o discipulado é essencial e fundamental. Como que a gente vai convencer esse jovem que vale a pena para ele espelhar o seu caráter em Cristo? Se a gente só chegar definindo regras para a vida deles, esse não é o caminho, né? Muitas vezes os jovens vêm de uma herança religiosa. Então, o cara nasceu na igreja, ele cresceu na igreja, e aí ele se autodenomina cristão, os nominais. Mas nós devemos incentivar os nossos jovens a buscar um encontro pessoal com Jesus, mesmo que ele tenha crescido na igreja. Porque às vezes, só a religião não é suficiente. Às vezes não é. A religião por si só não é suficiente para manter ninguém. É necessário conhecer o Cristo que acolhe, o Cristo que ama, o Cristo que corrige, o Cristo que ensina, o Cristo que age com justiça, o Cristo que ama o pecador, o Cristo que ama as pessoas que estão lá na comunidade LGBTQIA+, e quer salvar elas e mudar e transformar a vida delas, quer mudar a história deles, da galera que está preso nos presídios, do menino que vem e te rouba no farol. Todas essas coisas. É muito difícil às vezes para a gente ter empatia e ter amor. E nisso, essa galera jovem dá um banho na gente. Porque eles conseguem olhar com empatia. Eles conseguem entender que existe uma carência de um Jesus ali. Então, isso é o que eu gostaria de deixar com vocês. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar. Tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo nós podemos ver a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu acolhimento. Com relação a nós, Pai, muitas vezes nos tornamos tão duros na forma como nós olhamos para o outro e esquecemos de olhar para dentro e ver, Jesus, que a única coisa que nos separa é a Tua graça. E ela nem é nada que a gente possa fazer. Ela vem de Ti. Então, nos ajuda, Senhor, a sermos bons exemplos para esses jovens que nos cercam, que nos observam. Nos ajude, Senhor, a sermos sensíveis às dores que eles têm enfrentado, aos confrontos que eles têm enfrentado onde eles estão. Nos ajuda, Senhor, a, mais do que, além de definir regras, Senhor, nos ajuda a acolher e a amar incondicionalmente. A sermos também, Senhor, vulneráveis diante deles. Porque, Senhor, só o Senhor é perfeito. Só o Senhor, Pai, é quem não peca. Só o Senhor é quem não erra. Mas nós não, Pai, nós somos falhos. E nós continuaremos pecando, Jesus, até o dia em que o Senhor voltar ou que o Senhor nos recolher. Porque, Jesus, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Então, Pai, que a gente possa compartilhar e levar adiante a mesma empatia, o mesmo amor e o mesmo acolhimento que a gente espera do Senhor com a gente. Que a gente não seja hipócrita, Senhor. Que a gente não seja, Pai, duro e determinista sobre a vida do outro. Mas que a gente possa, Senhor,
em amor, compreender que pessoas são diferentes, que histórias são diferentes, que contextos são diferentes. E que a gente, Senhor, tem só que amar Jesus. Porque quem convence qualquer pessoa do pecado é o Senhor e não é a nossa força. Não é o nosso belo discurso, mas é o Teu Espírito Santo. Nos ajude a compreender isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.